Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa queda aí de quase 20% nas ações da Petrobras e ver se esse é um momento, uma oportunidade da gente investir na estatal. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações e se você gostar bastante desse conteúdo de investimentos, me segue também lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio. Lá também eu coloco conteúdo diário sobre investimentos e a gente consegue ter um contato em tempo real. É isso aí, bora pro vídeo! Bom, investidores, vamos lá. Hoje é segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021 e eu estou gravando esse vídeo para a gente falar sobre mais uma estatal. Hoje a gente vai conversar sobre as ações da Petrobras, a Petro 3 ou a Petro 4, dependendo aí se você investe nas ordinárias ou nas preferenciais. Mas o papo de hoje não é um papo muito bom, muito legal, porque as ações da Petrobras estão caindo aí cerca de 20%. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações estão tendo uma queda aí de 18,5%. Nesse momento, as ações da Petrobras estão perdendo cerca de 100 bilhões de reais de valor de mercado. E isso é uma queda bem grande, então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, essa queda da Petrobras já começou a ser sinalizada desde quinta-feira passada, quando em uma live o presidente Jair Bolsonaro comentou que não estava satisfeito com a mecânica de preços da Petrobras, com a forma como a empresa fazia o ajuste de preços dos combustíveis. O governo já vinha sofrendo pressões aí dos caminhoneiros, principalmente, sobre o preço dos combustíveis, principalmente sobre o preço do diesel, que é o que mais afeta os caminhoneiros. Então, na quinta-feira, como de costume, o presidente fez a live dele e comentou sobre os preços da Petrobras e que não estava satisfeito com isso. Na sexta-feira de manhã já começou um burburinho no mercado, as ações da empresa já não reagiram muito bem, muitas pessoas comentando isso, chegou aí a se tornar uma polêmica, e aí na sexta-feira à noite o Jair Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras e já colocou no seu lugar um substituto que é um militar de confiança do presidente. Presidente para lá, presidente para cá, fica um pouco confuso, mas o presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras e colocou no lugar um militar que era da confiança do presidente Jair Bolsonaro. E isso já trouxe um impacto logo na sexta-feira. As ADRs da Petrobras, que são as ações da Petrobras negociadas nos Estados Unidos, já começaram a ter uma queda logo na sexta-feira. Quando eu olhei, elas estavam caindo cerca de 5, 6%, logo assim que saiu o anúncio do presidente Jair Bolsonaro sobre essa troca aí no comando da Petrobras. Então já era de se imaginar, o mercado começou a especular o final de semana inteiro que hoje, na segunda-feira, as ações da Petrobras iriam sofrer bastante e, consequentemente, o Ibovespa também iria sofrer bastante. Porque, para quem não sabe, o Ibovespa ele é composto de uma série de empresas brasileiras e aí o Ibovespa sobe ou cai conforme o resultado dessas empresas no dia. Se a maioria das empresas sobe, o Ibovespa sobe, se a maioria cai, o Ibovespa cai. E aí cada uma dessas empresas ela tem um peso dentro da composição do Ibovespa. E as ações da Petrobras representam cerca de 10% do Ibovespa, juntando aí as ações ordinárias e as preferenciais, cada uma com 4, 5,5%, representam aí no total, somando as duas, cerca de 9,8, 9,9% do percentual aí da carteira do Ibovespa. Então, quando as ações da Petrobras e as ações da Vale, que é outra empresa que tem grande participação dentro do Ibovespa, caem, normalmente é muito difícil o Ibovespa se segurar e ele normalmente acompanha aí o movimento dessas duas empresas, que são as principais dentro do Ibovespa. E aí é exatamente o que está acontecendo hoje. As ações da Petrobras estão caindo 18%, quase 19%. As ações da Eletrobras e do Banco do Brasil, que são outras duas estatais bem importantes para o governo, também estão caindo bastante. As ações da Eletrobras e do Banco do Brasil estão caindo mais de 10% também, que são outras duas estatais aí que houveram comentários, tentativas de interferência recentemente. Inclusive, eu tenho um vídeo tanto da Eletrobras quanto do Banco do Brasil comentando os resultados das empresas e também comentando sobre a possível intervenção ou a tentativa de intervenção do governo dentro da gestão dessas duas empresas. E aí eu vou deixar eles aqui no card caso vocês queiram acompanhar. E aí, antes de eu comentar sobre essa queda da Petrobras, se é o momento da gente vender ou se é uma oportunidade de compra, eu queria fazer um adendo para a gente entender a importância da diversificação da nossa carteira em momentos de crise como esse. Por exemplo, uma pessoa que tem 100% do seu capital investido dentro da Petrobras estaria perdendo 20% do seu patrimônio. Uma pessoa que tem 50% do seu capital investido na Petrobras estaria perdendo aí cerca de 10% do seu capital. Uma pessoa que tem 10% do seu capital investido na Petrobras estaria perdendo 2% do seu capital total. Então a gente vê que quanto mais a gente diversifica, quanto mais a gente divide o nosso capital em diferentes empresas, mais protegido a gente fica do mercado. É isso que a gente prega quando a gente fala sobre diversificação. Não quer dizer que a gente deve pulverizar e investir aleatoriamente em diversas empresas, mas quando a gente divide o nosso capital em diversas empresas, a gente está um pouco mais protegido. Uma queda de 2% no nosso capital total vai ser ruim, vai machucar, porém não vai ser uma coisa aí que vai te impedir de dormir, como se fosse uma perda de 20% no seu capital total. Eu tenho certeza que se você perder 20% do seu capital total, você vai ficar bem triste, provavelmente não vai conseguir dormir durante a noite. Provavelmente vai ter umas pessoas aí que com uma queda de 2% também não vão conseguir dormir, vai ficar bem chateada, mas é uma queda bem menor que 20%, então não é pra tanto.
E aí outras estatais como a Eletrobras e o Banco do Brasil estão caindo, como eu acabei de comentar, porque além dessa intervenção na Petrobras, o presidente também comentou que iria meter o dedo dentro das empresas de eletricidade, dentro das elétricas. Então aí o mercado fica um pouco mais assustado, fica um pouco mais de olho aí, um pouco mais cabreiro com essas empresas estatais. E aí você pode estar se perguntando, mas por que as pessoas estão vendendo as ações da Eletrobras, do Banco do Brasil? Por que isso acontece, sendo que para a população em geral é uma boa os preços do combustível estarem caindo? Bom, em primeiro lugar, imagina que você é um investidor estrangeiro, você é uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos e investe aqui no Brasil. Seu dinheiro, o dólar, ele vale 5 vezes mais aqui no Brasil, então você tem um poder de compra muito maior aqui. E aí, como você é um investidor grande lá dos Estados Unidos e está investindo aqui no Brasil, você provavelmente vai procurar as empresas que têm maior rentabilidade, maior liquidez diária para você conseguir comprar e vender essas ações com uma facilidade. E aí você tem aí dinheiro investido tanto na Petrobras, Banco do Brasil, que são grandes empresas e tem uma facilidade aí, uma liquidez que facilita suas compras e sua venda. E aí você vê o presidente do país intervindo naquela empresa que você investe, tirando daí o poder, talvez interferindo na política de preços do combustível, o que é uma coisa que afetaria diretamente na receita da empresa. Você provavelmente vai ficar assustado, vai querer vender todas as outras empresas que fazem parte aí da estatal, que fazem parte do governo. Porque são empresas que provavelmente com uma canetada com um fator político, uma pressão que o presidente sofre, são empresas aí que vão ser diretamente afetadas, que podem perder aí seu resultado, ter menos lucro por conta aí de pressões políticas. E aí, tocando no outro ponto, se isso é melhor ou não para a população, a gente não sabe ainda, é um pouco incerto como que vai ser essa política de preços da Petrobras, se vai ter tabelamento, se vai ter limitação, ou se o governo somente vai reduzir os impostos. Se ele só reduzir os impostos, vai ser um pouco menos pior, porque só vai reduzir a arrecadação do governo, mas com certeza o governo vai procurar uma outra fonte para aumentar impostos e ter essa fonte de renda de outro lugar. Com certeza ele não vai querer ter a sua receita reduzida somente para agradar a população. Ele vai com certeza procurar uma outra fonte de renda para manter mais ou menos o equilíbrio, já que o governo não está tão saudável assim. O PIB do governo já está bem comprometido com dívidas, teve toda a questão do auxílio emergencial, que ainda está tendo, se vai continuar ou não, todos os outros investimentos que o governo precisa fazer, então ele não pode abrir mão de receita nesse momento. Então pode ter certeza que se ele reduzir os impostos, ele vai procurar uma outra fonte, um outro imposto para conseguir aumentar essa renda novamente e ficar mais ou menos equilibrado. Bom, agora falando diretamente sobre a Petrobras, se é o momento da gente comprar, se é uma oportunidade ou se a gente deve vender. Eu particularmente não acompanho a Petrobras, eu não tenho ela na minha carteira, então eu não sei exatamente como está indo a empresa. Eu sei que no terceiro trimestre do ano passado os resultados não foram bons, a empresa terminou aí com um prejuízo líquido de cerca de 1,5 bilhões mais ou menos, então eu imagino que o resultado do quarto trimestre não seja tão diferente. Talvez a empresa tenha conseguido reduzir o prejuízo, mas eu não creio que ela tenha terminado o quarto trimestre com lucro. Então só por isso já é um motivo para a gente abrir o olho e ver que talvez não seja uma oportunidade assim de compra. Em um outro ponto, o próprio presidente comentou que empresa estatal não é feita para dar lucro. Então fica um pouco complicado a gente querer investir em empresas estatais com um pensamento desses dos nossos políticos. E aí eu não estou somente criticando o presidente Jair Bolsonaro, mas todos os outros. Dilma, Lula, Temer, todos eles tentaram de alguma forma interferir na Petrobras, roubaram, fizeram um monte de coisas dentro da empresa que não é benéfica e isso atrapalha bastante o resultado. E realmente as empresas estatais normalmente não visam lucro. Elas normalmente são usadas como cabide de emprego para políticos, como fonte de negociação em troca de apoio para os governantes. Então normalmente o foco principal das estatais não é o lucro, e sim ser esse meio de negociação política. Então esse é um outro ponto que me faz ficar bastante com o pé atrás em relação às estatais. No caso, principalmente da Petrobras, eu acho que é um pouco complicado porque a Petrobras ela influencia e está relacionada diretamente com a maioria dos brasileiros. Eu tenho um carro, imagino que você tenha, ou seu pai, seu irmão, alguém da sua família tem um carro, então os preços dos combustíveis ele afeta diretamente a você e a população em geral. Então quando a gente vê os preços lá nas alturas nos combustíveis, o governo normalmente sofre uma pressão, como aconteceu também a crise dos caminhoneiros, como ameaçou de ter novamente crise esse ano dos caminhoneiros, fica um pouco complicado, porque sempre tem aí uma pressão para reduzir o preço dos combustíveis. Eu não estou dizendo que eu concordo com o preço nessas alturas aí, eu também acho que é bem ruim, me afeta negativamente, mas o preço está sendo regulado conforme o mercado. E o petróleo, como é uma commodity, ele é negociado na Bolsa de Valores, é negociado em dólar, e o dólar está muito forte em relação ao real. O dólar está valendo aí 5,5 vezes a nossa moeda. Então fica bem complicado a gente querer que o petróleo tenha uma baixa. E também outro ponto que muitas pessoas não sabem, o Brasil ele tem sim um estoque bem grande de petróleo. A gente tem lá o pré-sal que foi descoberto, que é uma mina de petróleo que a gente consegue extrair muito, porém o nosso petróleo ele não é de tão alta qualidade assim. A gente ainda assim precisa misturar o nosso petróleo com um pouco de petróleo com uma pureza um pouco maior, que é um petróleo que a gente compra.
Então, por isso a gente também tem influência do preço externo do petróleo. Então, no nosso momento aí, com o dólar valendo bem mais do que a nossa moeda, fica um pouco complicado para a gente ter essa regulação aí, ter esse preço baixo dentro do nosso combustível. E aí, por esses motivos, eu não gosto muito de investir na Petrobras, eu nunca tive. Porém, as outras estatais, que estão caindo aí 10, 11% hoje, talvez seja uma oportunidade, porque são empresas aí que não tiveram nada a ver. Por exemplo, o Banco do Brasil, fica um pouco mais difícil o governo intervir e taxar. Por exemplo, nesse caso que aconteceu recentemente, do presidente vetar aí o fechamento de agências e o plano de demissão de cerca de 5.500 funcionários, isso vai afetar sim os negócios, porque o Banco do Brasil vai deixar de reduzir gastos, porém não necessariamente ele vai ter uma redução de receita. Ele vai aí, pelo menos se manter no mesmo nível que ele já está. Agora, no caso da Petrobras, se houver um tabelamento de preços, por exemplo, isso pode sim acabar reduzindo as receitas da empresa, que já não vem bem, como a gente viu aí no relatório do terceiro trimestre do ano passado. Então, nesse caso, eu acho mais crítico, mais complicado. Então, eu não vejo uma oportunidade, não vejo motivo da gente entrar na Petrobras, a não ser que você tenha um perfil de investimentos muito agressivo. Porque essa queda de 18% provavelmente é meio exagerada, é um pouco de efeito manada. Então, provavelmente, daqui a um tempo, o preço volte a subir um pouco. Eu não creio que ele vai voltar aí ao patamar de preço da semana passada tão rapidamente, mas essa queda aí de 18% é exagerada. Então, provavelmente, daqui a alguns dias, o preço suba um pouco. Então, se você é uma pessoa que tem um perfil bem agressivo, que gosta de comprar e vender rápido as ações, talvez valha a pena, porque provavelmente os preços vão subir um pouquinho nesses próximos dias, porque é uma queda muito grande de 18%. Mas eu gosto de investir em empresas para não ter sofrimento, para não ficar passando calor. Eu gosto de investir, deixar meu dinheiro lá e ver o rendimento, confiar na empresa, ver que a empresa está visando lucro e está crescendo ao longo do tempo. Então, por isso eu não gosto de investir na Petrobras. No caso do Banco do Brasil, talvez seja uma oportunidade, porque a empresa não foi impactada por esse pronunciamento. A receita do Banco do Brasil, os investimentos, vão continuar tudo mais ou menos na mesma coisa, então foi só um efeito aí emanado, impacto do mercado, por causa da fala do presidente. Então, nesse caso aí do Banco do Brasil, talvez seja uma oportunidade. Agora, no caso da Petrobras e da Eletrobras, eu acho um pouco mais complicado. E agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse movimento da Petrobras, dessa queda de 18%. Se vocês, na visão de vocês, veem isso como uma oportunidade, se vocês estão pensando em comprar as ações diante dessa queda que está acontecendo hoje, se vocês também estão pensando em investir nessas outras estatais que tiveram uma queda aí grande acompanhada da Petrobras. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber a opinião de vocês. E se vocês quiserem, deixa aqui também nos comentários sugestões de próximos vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. É isso, pessoal, o vídeo de hoje mais informativo, um pouco mais rápido aí de última hora. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações, assim vocês vão ser sempre avisados sobre os conteúdos de investimentos que eu posto aqui. E me segue também lá no Instagram, @acrescentopatrimônio. Por lá eu coloco também diariamente conteúdo sobre investimentos e a gente consegue ter um contato um pouco mais próximo em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.